A vontade de Deus é a sua vontade. Alguém me disse uma vez que seria feliz, alegre e bem-sucedido se Deus não se metesse com ele. Acreditava, de certo modo, que seria capaz de dirigir o universo melhor que Deus. Disse-me: odeio a Deus por todos os fracassos, dificuldades e tragédias que descarregou sobre mim. Expliquei-lhe que Deus nada tinha a ver com a miséria, o sofrimento e as tragédias da vida. Experimenta-se a enfermidade, a dor, o sofrimento e o fracasso devido ao próprio pensamento negativo e destrutivo. O homem castiga a si próprio em virtude da lei natural de causa e efeito. O castigo cessa quando se deixa de proceder mal. Mostrei-lhe que era blasfêmia dizer que Deus envia enfermidades, doenças e sofrimentos aos homens. Ao contrário, o homem traz tudo isso sobre si mesmo pela maneira errada de pensar e pela ignorância das leis do Espírito. É preciso não acusar a Deus por ter se errado devido à ignorância ou inexperiência. Os poderes e as forças da natureza não são maus, são neutros. O bem e o mal estão no movimento do próprio espírito do indivíduo, na maneira por que ele pensa e age e na atitude assumida em relação aos fatos, não nos próprios fatos. O vento que sopra o navio para cima dos rochedos também o trará ao porto de segurança. A eletricidade não é um mal, mas é preciso utilizá-la da maneira certa, de outro modo pode causar a morte. O subconsciente não é mau, mas se pensar no mal, este sobrevirá. Se no bem, ele advirá. É preciso decidir que espécie de sementes, pensamentos se lançam no jardim do espírito, porque as sementes se desenvolvem segundo a própria espécie. As ideias que se encontram neste capítulo resultarão em benefício inestimável para quem as ler e aplicar. Nada bom ou mal. Disse Shakespeare: nada há de bom ou mal, mas o pensamento o faz. O problema que se apresenta no momento é a oportunidade maravilhosa de superá-lo. É preciso enfrentar o desafio. Existe certa sabedoria e poder dentro do indivíduo que lhe dão forças para superar qualquer problema. Se não houvesse problemas, dificuldades e desafios na vida, o indivíduo nunca se desenvolveria. Um problema não é mal em si. Tudo depende da maneira por que o encaramos. Imagine que a dificuldade ou o problema é maravilhosa oportunidade para transcendê-lo e demonstrar a capacidade de dominá-lo. Era azedo e suscetível. Certo Mr. Jones, quase surdo e quase cego, durante anos sentiu-se azedo e suscetível, dizendo: por que Deus me fez isto? Sentia-se inferior e sem segurança, tinha grande dificuldade em ver e o aparelho para ouvir não era satisfatório e incomodava-o muito. Não queria que os amigos percebessem estar se tornando cego e surdo e ficava embaraçado quando lhe diziam: encontrei-o ontem no clube, mas não me falou. Desculpava-se, intensificando-se o ressentimento e a cólera contra a situação em que se encontrava. Ele fez então uma relação de tudo quanto tinha de bom. Rendeu graças pela esposa fiel e afetuosa, pelas 3 filhas brilhantes, pelo lar agradável, pelos amigos sinceros e por todos os vizinhos. Deixou de culpar a Deus e admitiu consigo mesmo que havia pessoas que não desejava ver e parentes cuja voz não gostava de ouvir. Dominou estes sentimentos, abençoando-os e lembrando-os mentalmente, formulando a seguinte prece: minha visão é espiritual, eterna e qualidade do espírito. Os olhos são ideias divinas e funcionam sempre perfeitamente. Minha percepção da verdade espiritual é clara e poderosa. A luz do entendimento me esclarece. Vejo todos os dias, cada vez mais, a verdade de Deus. Vejo espiritualmente, vejo mentalmente, vejo fisicamente, vejo por toda parte imagens de beleza. A presença infinita curadora me está agora mesmo reconstruindo os olhos.
são perfeitos instrumentos divinos que me permitem receber mensagens do mundo interior e do mundo exterior. A luz de Deus revela-se nos meus olhos e ouvidos. Ouço a verdade, amo a verdade, conheço a verdade. Meus ouvidos são as ideias perfeitas de Deus, funcionando perfeitamente em todas as ocasiões. Meus ouvidos são os instrumentos perfeitos que me revelam a harmonia divina. O amor, a beleza e a harmonia de Deus fluem-me pelos olhos e pelos ouvidos e estou sintonizado com o infinito. Ouço dentro de mim a voz tranquila de Deus. A presença curadora acelera-me, o ouvido e os olhos estão abertos e livres. Ao fim de um mês, experimentou grande mudança na personalidade, melhorando consideravelmente a vista e o ouvido. De fato, passou a ouvir e ver quase normalmente. Transcendeu o próprio problema. Transmutou o que até então chamara de mal em grande bem e agora sente-se feliz, alegre e livre. A vontade de Deus e a sua vontade. Disse-me Longfellow: querer o que Deus quer é a única ciência que nos dá repouso. A vontade de Deus é que todos nós nos sintamos saudáveis, felizes e alegres, vivamos cheios de experiências maravilhosas. Exprimamos cada vez mais sabedoria, verdade e beleza, dia a dia e semana a semana, até nos tornarmos o que Deus tensionava que fôssemos. Felizes, alegres e livres, iluminados e inspirados, andando pela terra com o louvor de Deus constantemente nos lábios. Erro trágico que muitas pessoas cometem frequentemente é supor que a vontade de Deus para com elas tem de ser algo de mal e desagradável, quando não inteiramente oposta. Um dos motivos desta concepção estranha e esquisita é considerar-se Deus como feitor ríspido ou uma espécie de tirano caprichoso vivendo lá no céu, para distribuir castigos aos filhos desobedientes. A verdade maravilhosa e inestimável para nós está em significar a vontade de Deus para conosco maior paz, maior expressão de nós mesmos, maior sabedoria, experiências maiores e mais brilhantes, saúde radiante, prosperidade em todos os sentidos e capacidade de prestar serviços maiores e mais amplos ao próximo. Em resumo, a vontade de Deus para com o indivíduo é a vida mais abundante. Se a vontade de Deus fosse a enfermidade, então todos os doutores, psicólogos, enfermeiras, pastores e rabinos estariam agindo contra a vontade de Deus, o que seria sem dúvida a quintessência do absurdo. Se o indivíduo está doente, frustrado, solitário, aborrecido, pobre ou é um pino quadrado em furo redondo, pode estar certo de não estar exprimindo a vontade de Deus. Desde que o homem não exprime a vontade dele, experimentará discórdia e confusão na vida. Quando, porém, se une a Deus e lhe exprime a vontade, verá penetrar-lhe na experiência a harmonia, paz, vitalidade e prosperidade. Vontade ou tendência de Deus. A vontade de Deus, conforme a formulam tão eloquentemente o juiz Thomas Troward, autor de Edinburgh Lectures, e outros autores da ciência mental, não pode desejar nada que lhe seja prejudicial. A vida sente-se a si mesma como sendo amor, alegria, paz e beleza, e a sua tendência é exprimir a natureza que lhe é própria e que é a mesma ontem, hoje, amanhã e para sempre. A vontade de Deus é a sua própria natureza e Deus é amor. Portanto, não pode desejar-lhe, seja o que for, não amoroso. É a paz absoluta, não podendo desejar discórdia, caos e confusão. É vida e a vida não pode desejar a morte. Seria contradição com a sua própria natureza. Deus é a alegria absoluta, não podendo desejar aflição ou tristeza. Deus é a harmonia absoluta e pura, não podendo desejar enfermidade ou moléstia. É a riqueza infinita de toda espécie, não podendo desejar a pobreza. Supô-lo seria negar-lhe a abundância. A vontade de Deus para com o indivíduo transcende-lhe os sonhos mais extremados. É errado, portanto, dizer:
Sou pobre, fraco, doente, estou cansado e esgotado. Porque desse modo traz-se essa condição sobre si pelas afirmações negativas, destrutivas, que vêm alojar-se no subconsciente, surgindo depois como experiências e acontecimentos na própria vida. O poder de escolher. Você aqui está para crescer, expandir-se e desdobrar-se, e se todas as suas faculdades estivessem inteiramente desenvolvidas quando nasceu, nunca ter-se-ia descoberto a si mesmo. Se, por exemplo, o indivíduo fosse obrigado a amar a esposa, não teria vontade livre. É por isso que se diz: escolho a ti, dentre todas as mulheres do mundo, para minha legítima esposa. O indivíduo não é autômato, goza de liberdade para dar ou não amor. Tem a capacidade de escolher, selecionar e chegar à decisão mediante a capacidade de raciocinar. No princípio, o homem encara o mundo de 3 dimensões e deixa-se governar por aparências e condições até que desperta para o controle e direção da vida por meio dos próprios pensamentos e sentimentos. Gradualmente desperta para a verdade que as circunstâncias e condições são efeitos e não causas. Todas as condições exteriores estão sujeitas a alterações. Mudando o espírito, muda-se o corpo, o ambiente e as condições. Significação da vontade. O dicionário define a vontade como escolha, intenção, inclinação, determinação e tendência, e a fim de torná-la vontade da onipotência, é preciso animá-la e torná-la viva dentro de si pelo entusiasmo, sentimento e animação, até que se incorpore ao subconsciente. Quando se aprende a escolher sensatamente, escolhe-se a felicidade, paz, segurança, alegria, saúde, abundância e todas as bênçãos da vida. Entronizam-se os valores espirituais e as verdades de Deus no espírito e ocupa-se este com essas verdades eternas, até que passem a fazer parte da consciência da mesma sorte que a maçã passa a fazer parte da corrente sanguínea. Escolha a orientação divina, a ação justa, a ordem divina e o sucesso divino na vida. O que for verdadeiro de Deus será verdadeiro para você, eis que Deus mora em você. Deus sai-se sempre bem, seja que faça uma estrela, um planeta, uma árvore ou o cosmos. Portanto, você nasceu para ser bem-sucedido, o infinito não pode falhar. O indivíduo de espírito mundano, vítima do espírito da raça, escolhe inconscientemente a moléstia, a infelicidade, a falta, a limitação de toda espécie. É incapaz de imaginar que os pensamentos são concretos, que se torna o que imagina e atrai o que sente. Quem não é capaz de pensar por si, verá os jornais, os vizinhos e o espírito da raça pensar por ele e a vida passará à confusão. Escolhei hoje a quem quereis servir. Josué 24:15. Seja feita a vontade de Deus. Compreenda que a vontade de Deus se está exprimindo a todo momento por seu intermédio. Torne um hábito a afirmação que a vontade de Deus se está exprimindo em todos os setores de sua vida, provando sem dúvida que sabe o que quer dizer quando afirma: seja feita a vontade de Deus. Deus é amor sem limites, bênção absoluta, beleza indescritível, inteligência infinita, harmonia absoluta, onipotência, supremacia e paz absoluta. Não há divisões ou questões no absoluto. Deus é infinitamente bom, perfeito e autor somente do bem perfeito. Reze exatamente nestes termos. A vontade de Deus torna-se manifesta na minha vida como harmonia, saúde perfeita, felicidade, paz, alegria, abundância, amor e perfeita expressão divina. É maravilhoso. Quem meditar regularmente esta prece, verá como mudam magicamente as circunstâncias e o ambiente para se transformarem à semelhança do que está contemplando. Ora, quando se diz, a vontade de Deus está atuando em minha vida, essa afirmação adquire significado belo e magnífico
cheio de pedras preciosas espirituais. Quando se diz, o plano divino manifesta-se em minha vida, tal frase adquire significado novo e maravilhoso. O plano de Deus é a vontade divina e tal plano somente pode ser beleza, ordem, simetria, amor, saúde e tudo quanto é bom na vida. O plano de Deus para o indivíduo só pode exprimir-se mais por intermédio do próprio indivíduo, movendo-se sempre para cima, para frente e em direção a Deus. Conforme acreditaste, assim seja feito contigo. Constitui prece magnífica e soberba estratégia espiritual dizer: seja feita a vontade de Deus. Especialmente quando se compreende a significação espiritual dessas palavras. Quem enraizar no espírito a ideia precisa de estar à vontade de Deus, atuando em todos os seus negócios, verá esta crença construtiva governar-lhe a vida, levando-o a agir e exprimir-se como acredita. A convicção dominante dita controla e governa a vida inteira do indivíduo. É maravilhoso saber, conforme o Dr. Phineas Parkhurst o exprimiu, que o homem é a crença expressa. Quando se sabe que a luz e o amor divino guiam e governam o indivíduo em todos os caminhos, este ficará automaticamente protegido de erros nos julgamentos, de decisões errôneas e de gastar tempo e esforços em direções inúteis. Se Deus deseja que eu o tenha. Tenho ouvido dizer frequentemente: desejo se Deus deseja que tenha. Se acreditar realmente que Deus é a presença divina ou a vida dentro de si e é a inteligência infinita e amor todo-poderoso e sem limites, porque há de pensar que Ele não deseja que eu tenha, seja saúde, alegria, lugar de paz, abundância, nova residência, casamento, seja lá o que for? Outros pronunciam a frase supersticiosa: talvez não seja bom para mim. Quando se faz uso dessa expressão, vive-se em um mundo de dualidade de dois poderes. Tem-se Deus e o diabo. Tem-se espírito duplo. Não lhe convém a felicidade? Certamente tem de concordar que Deus deseja vê-lo feliz. Se reza pedindo a ação correta, por que começar pensando de ação incorreta? Existe somente um princípio de ação correta no mundo. Não há princípio de ação incorreta. Há um princípio de alegria, não de tristeza. Há o de amor, não de ódio. O da felicidade e não do erro. O da harmonia e não da discórdia. Que espécie de Deus você teria que não desejasse vê-lo feliz, alegre, livre, radiante, iluminado? Você aqui se encontra para reproduzir todas as qualidades, atributos, potências e aspectos de Deus e para mover-se de glória em glória. São suas as riquezas infinitas de Deus. Se tiver o desejo de curar, da expressão verdadeira, de maior sabedoria e compreensão espiritual ou riqueza muito maior e expressão para fazer tudo quanto deseja, não pode haver dúvida em seu espírito, que Deus lhe deseja ter tudo isso. Se pensa que Deus deseja vê-lo doente ou o está experimentando de maneira estranha, ou se pensa que Deus pode criar a moléstia, tal divindade não seria digna de atenção ou consideração. E a crença seria conceito falso, supersticioso no seu espírito. Deus deseja vê-lo tão próspero quanto saudável. Muita gente, devido a falsas crenças teológicas implantadas no subconsciente quando eram jovens e impressionáveis, acreditam existir certa virtude na falta e limitação. É preciso arrancar do espírito essa crença falsa e compreender que as riquezas infinitas de Deus estão todas em roda de você. Não é possível contar os grãos de areia das praias nem as estrelas do céu. Já experimentou contar algum dia as flores ao longo da estrada quando está dirigindo o automóvel? Por toda parte que se olhe, vê-se a profusão da riqueza de Deus. As ideias de Deus são infinitas e você pode ter uma ideia agora que ponha 1 milhão de homens a trabalhar. Ideia é riqueza. A invenção é uma ideia no espírito.
Assim também o é um livro, um novo empreendimento comercial, um novo projeto imobiliário. Hoje os homens estão provando que podem olhar para um vasto deserto e fazê-lo belo e desabrochar como uma rosa. A natureza é pródiga, extravagante e dadivosa. O homem cria escassez artificial, levado pela ambição e pela cobiça, mas não há escassez de sabedoria de Deus e das ideias criadoras do espírito do homem, se entregar ao influxo divino que está sempre pronto e disponível. A fonte de suprimento. Acredite que o seu suprimento provém de Deus e que Ele supre todas as necessidades a cada momento do tempo e em cada ponto do espaço. O mundo exterior, as condições econômicas, as flutuações do mercado de títulos, inflação ou deflação, ou as opiniões dos homens não podem atingi-lo quando for elevado em consciência. Dimensão da percepção espiritual em que se acredita de coração que o suprimento provém verdadeira e literalmente de Deus e de ninguém mais. Os canais por meio dos quais recebe a riqueza não são a fonte, sendo necessário não confundi-lo. Será completamente livre na vida econômica e próspero de todas as maneiras. Seu desejo provém de Deus. Você não está glorificando Deus quando se acha doente, frustrado, neurótico, infeliz e empobrecido. Você aqui se encontra para dramatizar, reproduzir e exprimir na vida o que é verdadeiro a respeito de Deus. Acreditar em um Deus do amor é exprimir amor e acreditar em um Deus de abundância é exprimir a vida abundante. Se desejasse escrever uma peça teatral, construir nova casa ou escrever uma novela, não seria extrema tolice pensar que Deus não gostaria? Deus está com você, e o desejo de exprimir provém dele. Deus deu-lhe o cérebro, o espírito, as mãos para construir e escrever e o incentivo para realizar e exprimir, mais a inteligência e a capacidade para realizar tudo isso. Sua vontade torna-se a vontade de Deus. Imagine-se dizendo: se Deus quiser que escreva uma peça teatral, há de fazer-me saber. Seria verdadeiramente absurdo. É preciso apropriar a ideia ou o desejo na consciência e senti-lo como verdadeiro, e quando o subconsciente o aceita, ele o realizará. O desejo consciente passou agora de mera formulação e convicção subconsciente. Lei de compulsão rege o subconsciente e a vontade dele se realiza. Não a minha vontade, ideia, desejo, plano, mas a tua vontade se realizará, minha convicção ou consciência, que se tornará realidade automaticamente. As nossas convicções subconscientes ditam e controlam todas as ações conscientes. O subconsciente é o poder que move o mundo. A vontade consciente e subconsciente. Há algum tempo veio ver-me um alcoólatra que me disse que quando bebia um trago, via-se forçado a continuar a beber até cair inconscientemente no chão. Em outras palavras, perder o controle e via-se compelido pela lei do subconsciente a beber. Essa história é comum. A mulher divorciou-se dele devido à infelicidade. Ficou abespinhado e odiava por ter se recusado a reatar relações. Voltou-se então para a bebida para aliviar a dor psíquica, da mesma forma que se toma um comprimido para aliviar a dor de cabeça. Repetiu essa ação seguidamente a cada vez que tomava um trago para sustentar o espírito. Rejeitava o poder de Deus dentro dele, sugerindo fraqueza e inferioridade ao subconsciente. Formam-se hábitos pela repetição de certos padrões de pensamento ou ações até que fixam protótipos no subconsciente, onde se desenvolvem chegando a alcançar o ponto de saturação. Tinha agora um balcão de bebidas estabelecido no subconsciente que lhe lembrava constantemente: você precisa de um gole. Tomando um, perdi o controle. O desejo ou vontade consciente era não beber, mas a vontade do subconsciente se substituía e dizia: tome um trago.
A preferência pela bebida, que repetiu inúmeras vezes até tornar-se hábito inveterado, acabou dominando. Inverteu o modelo. Este indivíduo inverteu o modelo e livrou-se empregando a mesma lei que o tornara bêbado compulsivo. Contemplou regular e sistematicamente a liberdade e paz de espírito, alegando serem o alimento e a bebida ideias divinas que se desdobravam constantemente à frente dele, trazendo-lhe harmonia, saúde e paz. Fazia passar um filme várias vezes por dia no espírito, imaginando-se livre, feliz, alegre. Representou-se fazendo o que desejava e ouvia um amigo felicitando-o pela liberdade e sobriedade. Sempre que vinha a tentação, fazia passar o filme no espírito, sabendo que Todo-Poderoso fluía pelo filme mental e que por um processo de osmose mental e espiritual, a imagem se aprofundava no subconsciente, onde se revelava na câmara escura do espírito. Fazem-se impressões no subconsciente mediante repetição, fé e expectativa. E à proporção que continuou a imaginar fielmente a liberdade e a paz de espírito, veio a aurora e todas as sombras desapareceram. A vontade consciente, desejo de completa libertação em relação ao hábito destrutivo, tornou-se vontade subconsciente, convicção permanente alojada no subconsciente e viu-se forçado a exprimir liberdade, visto como a lei do subconsciente é a compulsão. A lei que o mantinha escravizado é a mesma que o liberou, permitindo-lhe entrar na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A alegria da oração respondida. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. É prece maravilhosa, como é possível ver agora. Céu significa o próprio espírito ou a percepção mental e espiritual. O que sentimos verdadeiro no céu, do próprio espírito, experimentamos na terra o plano objetivo. O corpo, o mundo, o ambiente e as circunstâncias. A vontade é a capacidade de definir objetivos, escolher metas, ideais ou planos. Viva com ela mentalmente, amando-a, tratando dela, dispensando-lhe atenção e dedicação da alma inteira. Finalmente cristaliza-se dentro do indivíduo e o deserto torna-se o paraíso. E a vontade torna-se a de Deus ou a alegria da prece respondida. É maravilhoso. Passos para a vida triunfante. 1. Deus não envia enfermidades, moléstias ou sofrimentos. Atraímo-los sobre nós pela maneira errônea de pensar. 2. Os poderes e as forças da natureza não são maus. Depende de como se empregam. 3. Nada há de bom ou de mal, o pensamento assim o faz. O problema não é mau, é a oportunidade que se oferece para dominá-lo. 4. Conte as suas inúmeras bênçãos, abençoe o órgão doente e ficará pasmo das maravilhas que lhe acontecerão na vida. 5. Querer o que Deus quer é a única ciência que nos dá tranquilidade. 6. A vontade de Deus é que o indivíduo desfrute de vida completa, feliz e alegre e que experimente a vida abundante de que Jesus falou. 7. Erro trágico é supor que a vontade de Deus em relação ao indivíduo é algo de desagradável ou repulsivo. 8. Se estiver doente ou sentir-se deprimido, está indo em sentido contrário à vontade de Deus. 9. A vontade de Deus é a tendência de Deus. Deus, sendo vida, não pode desejar, seja o que for de prejudicial a si mesmo. 10. A vontade de Deus é a natureza dele, e Deus é amor. O amor não pode desejar ao indivíduo algo que não seja amoroso. 11. Você aqui está para reproduzir as qualidades, forças e aspectos de Deus. 12. Os pensamentos, fantasias e padrões mentais
moldam e dão forma à vida do indivíduo. 13. Você tem o poder de escolher. Escolha saúde, felicidade, paz, orientação e ação justa. 14. Constitui soberba estratégia espiritual dizer: seja feita a vontade de Deus, especialmente quando se compreende a significação espiritual dessas palavras. 15. Dizer, se Deus quiser que o tenha. É simples superstição. Deus lhe deseja felicidade. A você, ele se deu a si próprio e o mundo inteiro. 16. Deus deseja que seja próspero e bem-sucedido. A natureza é pródiga, extravagante e bela. Por toda parte, vê-se a profusão da riqueza de Deus. 17. Os canais por meio dos quais você recebe a riqueza não são a fonte, sendo necessário não confundi-los com a fonte eterna. 18. O desejo de crescimento, expansão e desdobramento provém de Deus. Aceite agora o seu desejo e a inteligência infinita o realizará. 19. A sua vontade, desejo, escolha, plano, propósito torna-se a vontade de Deus, convicção no subconsciente, quando se sente a realidade do desejo realizado. O desejo consciente passa então de aspiração à convicção subconsciente. 20. A lei que o mantém escravizado ou em qualquer limitação é a mesma que o liberará, desde que alimente os conceitos de liberdade, paz, alegria e felicidade. O que o indivíduo sente como verdadeiro no espírito, céu, experimenta na terra, mundo objetivo. 21. Faça com que a própria vontade, escolha ou decisão consciente se torne a vontade de Deus, convicção subconsciente. Vivendo com ela mentalmente, dispensando-lhe atenção e dedicação, e experimentará a alegria da prece respondida.